Do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes por estar aqui mais uma vez nessa manhã e aprender da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao Bispo Ides José do Carmo, a toda a diretoria dessa igreja, pastor Samuel, pastor Enoque, a liderança da maior EBD do Brasil, pastor Itamar, pastor Alberto. É uma grande responsabilidade estar aqui e eu estou feliz por estar aqui. Recebi muito apoio e encorajamento durante essa semana de vários amigos. Eu estou vendo vários amigos aqui que estão apoiando nosso ministério. No domingo passado, o pastor Enoque Vieira, ele tratou de aspectos bem abrangentes sobre os atributos da igreja. Ela é una, santa, universal, apostólica. E ele também tratou sobre o lugar dela no plano eterno de Deus. Hoje nós queremos olhar sobre a fundamentação da igreja, onde ela está firmada e onde ela se fundamenta. Um filósofo cristão, que faleceu no final do século XX, Francis Schaeffer, ele uma vez disse que ninguém se torna um cristão, a não ser que entenda o que o cristianismo está dizendo. Isso é um checkmate. Você não pode ser um cristão se você não está entendendo ou ouvindo o que o cristianismo está dizendo. Isso mostra a centralidade dos nossos pensamentos na fé cristã. Diferente do que muitas pessoas retratam o cristianismo lá fora, como se fosse uma superstição, ou uma fé na fé, ou fosse algo contra a razão, a visão da Bíblia, a visão de Deus é totalmente diferente. A fé não está acima da razão, nem embaixo da razão. A fé cristã é a razão própria. Ninguém pode ter razão e ir contra Deus, e ir contra Deus tendo razão. Deus tem toda a razão, e Ele é o Senhor Deus da verdade. Então, quando aceitamos o cristianismo, quando abraçamos essa fé, nós não cometemos um suicídio intelectual. Eu abracei uma religião que mina a minha mente, e agora eu tenho que escolher entre a fé e a razão. Há um tempo atrás, teve até uma música que colocava as coisas desse jeito: estou entre a fé e a razão. A Bíblia diz, não, a fé é a razão. A fé faz sentido. Não faz sentido outro fundamento. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se você não tem Ele, você está perdido e você não tem razão. Em Romanos 1, Paulo diz por que as pessoas rejeitam o Evangelho. Ele diz que os ímpios suprimem a verdade pela injustiça. Você viu? Ele não disse que eles suprimem a verdade pela razão. Ele não diz, eles suprimem a verdade porque eles são muito inteligentes. Paulo não diz, alguém se torna ateu porque ele é muito inteligente. Não, ele diz, alguém se torna ateu porque ele é muito injusto. Porque a verdade está com Deus, não tem como vencer a verdade, ela está nas mãos de Deus e Deus é a própria verdade. Então a mente e as nossas crenças são algo precioso para o cristianismo. E é por isso que o nosso texto base de hoje, Mateus 16, tem tudo a ver com isso. Jesus Cristo chega às regiões de Cesareia de Filipe, e é sobre isso que o nosso primeiro tópico vai tratar, quando diz que Cristo é a rocha. Ninguém se torna um cristão a não ser que entenda o que o cristianismo está dizendo. E Jesus quer saber o que as pessoas estão pensando. Ele pergunta aos seus discípulos, o que os homens dizem que eu sou? É como se ele dissesse o que as pessoas estão pensando. O destino de uma pessoa é revelado pela forma como ela pensa sobre Jesus. E aí os discípulos rapidamente já vão derrubando elogios. Para nós seria elogio. Alguns disseram que você é como Elias.
talvez porque foi um dos grandes profetas do passado, e você é como ele agora. Outros dizem que você é como Jeremias, talvez alguém que lutou sozinho contra um sistema. Ou como João Batista, que veio no poder do Espírito. Você é como essas pessoas, algumas pessoas estão pensando isso, Jesus. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Elogios não são suficientes para Jesus. Os seus amigos da faculdade dizem, olha, você é cristão. Ah, Jesus foi um grande homem para mim. Eles estão perdendo tempo. Ah, Jesus foi um grande revolucionário do amor e da paz. Eles estão perdendo a vida deles. Ah, Jesus foi um grande idealista e humanitário. E eles descem elogios para tentar elogiar sua fé e te ajudar. E eles pensam que talvez Jesus ficaria feliz em ouvir isso. Mas quando Jesus ouviu os maiores elogios dos discípulos, ele simplesmente não deu a mínima. Ele nem deu uma resposta. Ele não disse, uau, é isso que as pessoas pensam de mim? Se eu ouvisse alguém me dizer, John Júnior, você é como Elias. Eu falaria, uau, é mesmo? Jesus não faz isso. Esses elogios estão aquém do que Jesus Cristo é. Eu já falei com judeus e já conversei com muçulmanos. Ah, Jesus foi um grande profeta. Foi um grande homem. Isso não significa nada para Jesus ainda. Você tem que dizer o que Jesus Cristo é. E Pedro dá um passo à frente e diz, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É isso que o Senhor é. Ele diz, as pessoas estão pensando isso, mas o que vocês estão pensando? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, agora sim, não é mais um elogio comum, não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma elogio de lábios e a mesma conversa. Agora Pedro traz uma confissão extraordinária. Você é o Messias e o Filho de Deus, é isso que você é. Todos os judeus esperavam sobre isso, o Messias. Quando Deus tirou Israel do Egito, um autor chamado Enoch Vines, e parece que todo Enoch é bom mesmo para falar de teologia. Ele escreveu um livro chamado A República Hebraica. Ele diz que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus se colocou como chefe supremo do Estado israelita. Isso é como se fosse uma aliança de pacto e Deus fosse o rei de Israel. Não existiria outra pessoa para ocupar esse lugar de rei de Israel, a não ser Deus. Era um poder absoluto, e somente alguém que tinha uma justiça absoluta poderia ocupar esse lugar. Só que Enoch Vines diz que a República Hebraica é algo que às vezes poderia cansar alguém, e o povo poderia querer uma monarquia. Então Moisés escreveu a sua carta magna, em Deuteronômio 17, 18, ele escreve algo para minar os poderes de um rei. O poder absoluto só pertence a Deus. Então nós temos que minar os poderes que um homem tem. Se alguém tem que ser rei, aí Moisés tece uma lista. Eu não conheço nenhum rei que conseguiu cumprir essa lista sobre o que seria um rei. Nós tivemos grandes, e nós tivemos um que foi extraordinário, Davi. E esse homem foi tão usado e tão quebrantado diante de Deus, que Deus fez uma promessa, que através dos descendentes dele veria o Messias. Só Deus podia ser rei de Israel. Então Deus tinha que vir e tinha que ser o rei de Israel, Ele mesmo tinha que vir. Então quando Pedro está dizendo, Tu és o Messias, essa palavra no hebraico, ungido. Quando ele diz, Tu és o Cristo, ungido, é isso que ele está dizendo, você é o rei de Israel. É só você que pode ocupar esse lugar. Davi teve uma visão e numa profecia ele disse, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Só Jesus poderia estar à destra de Deus, assentado naquele lugar. Mas Pedro diz mais, você é o Filho de Deus. Você não é como esses profetas que vieram.
Você não é mais um na linhagem dos profetas. E você não é um filho de Deus, como todos nós somos o filho de Deus. Você é o filho do Deus vivo. Você está num lugar que só você está. E você desfruta de um relacionamento com o Pai que só você tem. Você é o filho de Deus. Essa é a confissão de Pedro. E a única doutrina que comporta essa confissão de Pedro é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é a doutrina mais inteligente e bíblica que você poderia encontrar. Ela é o fundamento do cristianismo. Gordon Clark dizia que toda obra de Jesus, tudo que ele fez, só faz sentido quando nós entendemos o valor da pessoa que faz essa obra. É a segunda pessoa da Trindade, é o próprio Deus. A doutrina da Trindade faz todo sentido. Muitas pessoas acham que existe um tipo de mistério ou contradição na doutrina da Trindade, mas não existe isso. Uma contradição na filosofia é quando você diz que algo é isso e outra coisa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então seria uma contradição você dizer que Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo e no mesmo sentido, mas não é isso que a doutrina da Trindade diz. A doutrina da Trindade diz que Deus é um em um sentido, em essência, e diz que Ele é 3 em outro sentido, em pessoas. Não existe contradição na doutrina. Os pais da igreja estudavam filosofia e teologia a fundo. Eles previram todas as brechas e eles construíram e arquitetaram a doutrina que flui das Escrituras. Lembre-se que é Mateus que está escrevendo a confissão de Pedro. E quando Mateus está escrevendo isso, ele escreve com um escopo mais amplo. Lembrando que lá no capítulo 28, ele diz que nós devemos ir por todo o mundo, ensinando as pessoas todas as coisas e batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só existe um Deus, a Trindade, é o único Deus que existe. Então essa é a confissão de Pedro. Agora existe uma questão que nesses primeiros tópicos a nossa revista trata, que é sobre... Quando Pedro confessa isso, Jesus diz uma resposta. O nome dele é Simão. E Jesus dá um nome diferente para ele. Ele diz que ele é Petros, Pedro. E sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Esse é um dos textos mais abusados ao longo da história do cristianismo. E você sabe quem tem abusado desse texto. Nós temos um pequeno momento só para discutir alguns abusos que têm sido feitos com esse texto. O principal abuso é o sistema papal. Os papistas, os romanistas, acham que aqui Pedro está sendo colocado como a pedra fundamental da igreja. Ele é o próprio vigário de Cristo, o substituto de Cristo encarnado na terra, e ele ocupa um lugar de uma jurisdição superior sobre todos os apóstolos. Ele é o Papa, e eles devem se ajoelhar diante dele e beijar os seus pés. Mas Pedro não dizia assim, ele dizia: levanta porque eu também sou homem. É isso que Pedro era. Pedro não é a pedra da igreja. Existe uma semelhança. Jesus Cristo dá um nome para ele e diz que sobre uma pedra ele vai construir a sua igreja. Mas isso é inconclusível para chegar até o sistema papal. Nenhum dos pais da igreja, e isso arrupia um católico, nenhum dos pais da igreja acreditava que o sistema papal era algo bíblico. Isso estava distante da mente deles. O papismo é uma doutrina que evoluiu somente a partir do século VI, talvez por Gregório Magno e outras pessoas. Mas é a partir daí que funciona. É especulativo, é idealista, é uma doutrina sofisticada demais para que Pedro estivesse sendo colocado como Papa da igreja. Mas por que Pedro não seria o Papa? Porque o papismo não funcionaria. Antes de nós dizermos que Cristo é a pedra da igreja, é importante a gente não facilitar a tarefa para os papistas. Vincent Cheung escreveu um livro chamado Fé Invencível. E num primeiro capítulo, A Igreja Invencível, ele diz que mesmo se você ignorasse tudo e dissesse que Pedro é a pedra da igreja,
você ainda não teria o sistema papal. O que esse texto diz? Que Pedro é a pedra? Você arrisca nisso? Mas o que ele diz sobre a sucessão papal aqui? Como que Pedro vai passar isso para outras gerações? O papado morre com Pedro ou fica com ele? A gente pode multiplicar as perguntas até você dizer para. Então, olha só, a gente pode pensar como que isso vai ser transmitido, como que funciona o sistema papal, como que Pedro transmite isso. Mateus não diz nada. O texto simplesmente passa despercebido do papismo. Mesmo se você disser que Pedro é a pedra, e ele não é. Mesmo se você fizer isso, você ainda não tem o sistema romanista e católico. Não tem como. O texto não diz nada. Não tem nada que é como uma cabaça que você faz POC. E não tem nada ali sobre papismo. Quando nós olhamos que é Mateus que está escrevendo isso, nós entendemos porque Jesus é a rocha da igreja. Mateus está escrevendo esse texto não para falar quem Pedro é. Mateus está escrevendo esse texto para falar quem Jesus Cristo é. É por isso que ele está escrevendo essa história. Não é sobre Pedro, é sobre Jesus. Então, de um ponto de vista desse contexto, faz todo sentido entender que Jesus é a própria pedra da igreja. Agostinho, um dos pais da igreja, diz: Jesus não construiu sua igreja sobre um homem. Jesus construiu a sua igreja sobre a confissão de um homem. Qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Continua Agostinho: aí está a pedra para você. Aí está o fundamento sobre o qual a igreja é construída e sobre o qual as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agostinho diz isso. Nenhum dos pais da igreja acreditava que Pedro era a pedra. Na filosofia existe um tipo de questão que, quando uma definição é maior do que aquilo que você define, tem algum problema. O conceito de pedra que Mateus traz aqui é maior do que Pedro. Na verdade, alguns versículos depois, Pedro já diz que Jesus não deve morrer em Jerusalém. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. O Papa agora é Satanás? Um papista tenta defender, dizer: não, as palavras do Papa são infalíveis, mas só quando ele faz declarações oficiais. Quem disse isso? Mateus? A Bíblia? Ou os papas estão dizendo o que os papas são, e quando eles são infalíveis e inerrantes? Isso é circular e redundante. Eles dizem como eles são infalíveis de acordo com a tradição deles. A gente pode ir multiplicando os problemas. Só existe alguém que cabe na definição de pedra da igreja. E esse alguém é Jesus Cristo. E quem diz isso é Pedro, no capítulo 2 da sua carta. Ele diz que Jesus é a pedra eleita e preciosa por Deus. E que nós somos construídos sobre ele como pedras vivas. Cipriano dizia que quando Pedro ganha esse nome, quando Simão ganha esse nome de Pedro, ele está se identificando com a igreja, pedras vivas. Cipriano dizia: Pedro é o povo cristão. Pedro é o povo da igreja. É as pedras vivas. Nós somos pedras. Nós somos as pedras de Deus, construídos sobre a pedra que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Só Ele pode ocupar esse lugar. Em Efésios 2:20, Paulo diz que os apóstolos e os profetas são o fundamento, mas que Cristo é a pedra de esquina e a pedra angular sobre a qual a igreja é construída. Jesus é a pedra. E o que isso significa? Isso significa que Jesus Cristo é tudo o que nós temos. Hermann Bavinck dizia que a relação de Jesus com o cristianismo é diferente de todas as relações, de todas as religiões e seus fundadores. Maomé tem uma relação com o islamismo, mas o islamismo é maior do que Maomé. Se Maomé já errou alguma vez, o Khaled conhece bem o Alcorão, e no primeiro capítulo do Alcorão, nas notas da versão em português, já se admite que não existe a ideia de pecado original. Então Maomé poderia errar, e o islamismo continuar, porque o islamismo é uma mensagem maior do que Maomé. Buda poderia não ser santo, e o budismo poderia continuar, porque o budismo é maior. Mas a relação de Jesus com o cristianismo não tem jeito.
Jesus é tudo o que nós temos. O cristianismo não é maior do que Jesus, ele é o próprio Jesus. Você está entendendo? Não é uma mensagem maior. Jesus é a substância do cristianismo. Se ele errou, estamos perdidos. E Paulo diz que se ele não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé. Jesus é a própria pedra, a própria confissão, o próprio cristianismo. Nós precisamos de Jesus. Tem um hino da harpa que diz: tu precisas de, eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Eu sei que Jesus é o Cristo, porque somente alguém como Jesus poderia me salvar. Somente alguém assim, que nunca errou, nunca falhou. O cristianismo e Jesus são como duas folhas de papel colada, não tem como rasgar. Aliás, tem como rasgar, não tem como desprendê-las. Não existe algo maior ou menor, Jesus é a própria fé cristã e a própria pedra da igreja. O nosso primeiro tópico termina dizendo que Jesus é a pedra espiritual, na qual os israelitas no deserto saciaram a sua sede. E aqui nós percebemos ainda mais coisas sobre Jesus ser a pedra da igreja. Quando eu era criança, eu já frequentei a escola dominical aqui da sede de Campinas. E na época meu pai comprou as fitas cassetes do Superbook e eu decorava as histórias da Bíblia. E tinha uma coisa que eu pensava quando era criança. Por que Deus nos conta tantas histórias? Por que Deus não contou somente uma história falando de Jesus e acabava a Bíblia? Por que Ele falou primeiro de Adão, depois Noé, Abraão? Por que Ele vai contando história e atrás de história? Richard Pratt escreveu um livro chamado Ele nos deu histórias. É porque quando Deus estava nos contando histórias, cada uma dessas pequenas histórias era parte de uma grande história que estava acontecendo. Quando aquela rocha está no deserto e alguém bebe daquela rocha, essa é uma pequena história, que é parte de uma grande história que Deus está nos contando. Aí chega no Novo Testamento, em João 7, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele disse isso numa festa, que era a festa dos tabernáculos. Os judeus na festa dos tabernáculos lembravam dos vários milagres que Deus fez no deserto, inclusive o milagre da rocha. Jesus se identifica com a rocha. O ouvido de João treme e ele escreve: quando Jesus falava das águas, ele falava do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Você percebeu a semelhança com a rocha? Quando a rocha é ferida, as águas fluem a partir dela. João está dizendo: Jesus ainda não foi glorificado. Ele ainda não passou o que tinha que passar. Ele não foi ferido da forma que tinha de ser. Então as águas ainda não tinham fluído. Mas quando Jesus for glorificado, então as águas do Espírito vão descer sobre nós. Jesus é a rocha. E Paulo diz isso em Coríntios, aqui no capítulo 10. Eles beberam de uma bebida espiritual e de uma pedra espiritual. E aí ele diz algo que assusta a gente. Ele diz: a rocha era Cristo. E a rocha, pasme, seguia eles no deserto. Já leu isso? Os sábios judeus diziam que um povo, e você sabe, você não bebe água só uma vez por ano, né? Nem 2 vezes por mês. Talvez você goste de beber água todos os dias. Então, como que um povo sobreviveu no deserto sem água? Os sábios judeus pensaram: só existe uma maneira de explicar isso. É se a rocha, não sei, seguia eles no deserto. Paulo diz a rocha, ele não diz as águas. Ele não diz Jesus, ele diz a rocha é Jesus. E a rocha seguia eles no deserto. É por isso que
aquele povo sobreviveu, e é por isso que você está sobrevivendo. Jesus está te seguindo, Ele te alimenta e te sustenta, Ele é a rocha de qual você bebe as águas espirituais. É por isso que agora você entende o pecado de Moisés. Francis Schaeffer, pastor Enoque, ele disse que quando Moisés feriu a rocha, em Êxodo 17, aquilo era um quadro da obra de Jesus. A rocha é ferida, as águas fluem. Perfeito. Mas quando a rocha aparece no final da jornada, lá em Números, Deus diz: Moisés, você não vai ferir a rocha. Ela já foi ferida. Ela é ferida uma vez por todas. Você vai pedir a água da rocha. E ele pega aquele varão, bispo, e ele transforma ele num taco de beisebol. Agora você entende o significado da rocha no deserto. Ela só pode ser ferida uma vez por todas. Hebreus diz que Jesus morreu uma vez por todas. As águas fluíram de uma vez por todas. Você só tem que pedir as águas agora. Essa é a rocha. Esse é Jesus Cristo. E talvez agora, aquele poema de Carlos Drummond de Andrade faça um sentido. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu nunca vou me esquecer disso. Você vai se esquecer? Você vai se esquecer? E esse é o significado da história. Os filósofos sempre se perguntaram sobre qual é o significado da história. Aristóteles não escreveu uma linha sobre isso. Platão nem duas. Porque a história, qual que é o sentido da história? Construímos prédios e civilizações, construímos política e economia. Mas o que é isso que a gente está fazendo? Para onde a gente está indo e onde as coisas estão nos levando? A primeira pessoa que escreveu pelo menos uma linha sobre o significado da história foi um pai da igreja chamado Agostinho. E ele escreveu isso num livro chamado A Cidade de Deus. Ele diz: eu sei qual é o significado da história. A pedra é Cristo. Esse é o significado da história. É a cidade de Deus entrando na cidade dos homens. Quando Pedro disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus deu uma promessa: eu vou edificar a minha igreja sobre isso, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você viu? Não é uma declaração defensiva. Vocês vão sobreviver. Não é isso que Jesus está dizendo. Vocês vão lutar para ficar vivos. Não é isso. Ele disse: vocês vão penetrar e vão destruir as forças de Satanás. É isso que vocês vão fazer. Vocês não vão sobreviver. Vocês vão prosperar em tudo que eu tenho para vocês. A igreja não tem portas, é o inferno que tem. E que ele se cuide, porque estamos saqueando o inferno e povoando os céus. É isso que estamos fazendo. A igreja é ofensiva, não defensiva, porque ela está baseada em Cristo Jesus, a pedra. Sabe, todo esse tópico primeiro fala sobre esse fundamento de Cristo, e nós falamos sobre as águas do Espírito que deveriam fluir. E no nosso tópico 2, sobre o início da igreja em Pentecoste, é justamente sobre isso. Quando Jesus veio, quando Deus se fez carne, porque é isso que João diz, que o verbo estava com Deus e era Deus, e ele se fez carne. E lá em Romanos 9, Paulo diz que dos judeus descende o Cristo, o qual é Deus bendito sobre todos, amém. Ele é Deus. Só a Trindade é compatível com a Bíblia. Quando Jesus veio, era como se os sábios, os rabinos e as pessoas do povo judeu tivessem um mapa de como o Messias faria. Isaías, por exemplo, diz que o Messias levaria os pecados do povo de Deus. E Miqueias disse que ele nasceria em Belém. Eles tinham várias ideias do que o Messias seria. É por isso que Jesus foi questionado por ser nazareno, porque os judeus sabiam que o Messias não viria de Nazaré. Eles sabiam muitas coisas sobre Jesus, mas tinha uma coisa que todos os judeus esperavam do Messias. Todos os profetas previram isso. Quando o Messias vier, ele vai trazer a era do Espírito. Esse era o desejo de todos os profetas e de todos os pais.
Lá em Números 21, Josué pergunta a Moisés por que duas pessoas estão profetizando no meio do acampamento. Ele acha que isso era inconveniente, elas não deveriam fazer isso. Moisés diz, não proíba eles. Na verdade, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta e Deus derramasse o seu espírito sobre todo o povo. Esse era o desejo dos pais. E qual era o desejo dos profetas? Isaías diz, eu derramarei água sobre o deserto, rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, a minha bênção sobre a sua posteridade. Jeremias disse, nos últimos dias eu vou fazer uma nova aliança, no espírito, vou transformar o coração de vocês no coração de carne, eu vou escrever pelo espírito no coração de vocês. E Joel foi muito além, ele disse, não, nos últimos dias, são dias de expansão. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É isso que Deus tem para nós quando o Messias vier. Então, no dia de Pentecostes, se alguém ainda tinha dúvida, eu acho que não tinha ninguém. Se alguém ainda tinha dúvida que Jesus era o Messias, as dúvidas acabaram. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes. Os apóstolos eram 10% da igreja. Eram 12 pessoas. Matias substituiu Judas. Eram 10%. Mas todos eles falaram em línguas e se tornaram profetas de Deus. E se temos que falar que Pedro fez muitos milagres, temos que falar também que Estevão era um diácono. E fez muitos milagres e morreu como um campeão da fé. E se temos que falar que Paulo fez muitos milagres porque era um apóstolo, temos que falar que um diácono e depois evangelista como Filipe foi transportado pelo Espírito. Não era Pedro, era Filipe sendo transportado pelo Espírito. Você já viu isso? Eu acho que Elias viveu isso no Antigo Testamento. Alguém disse, olha, eu não vou chamar Acabe, porque quem sabe o Espírito do Senhor te leve. Agora Filipe é um diácono e ele é transportado pelo Espírito. Esse é o plano de Deus para o seu povo. E se estamos falando de apóstolos e diáconos, vamos falar como o Espírito é derramado sobre todo crente. Ananias era um crente. Atos 9 diz que ele era um discípulo. E aí Deus diz, Ananias, você vai se levantar e vai até a rua direita. Eu quero fazer de um homem um apóstolo, o maior. E eu quero dividir o cristianismo através da história desse homem. Você vai até lá, vai pregar para ele e vai batizar ele na água. Deus, mas eu sou um discípulo. Vai, você é tudo o que eu preciso então. Você é um crente, Ananias? Então você tem o Espírito Santo na sua vida. Existem Ananias aqui hoje? O Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Essa é a fala do Pentecostes. No passado houve profetas e pais. Agora todo o povo de Deus é profeta pelo poder do Espírito. Todos podem falar em línguas e todos podem curar os doentes. E até um crente como Ananias, que era só um discípulo, era tudo o que Deus precisava para curar os olhos de Paulo e batizar ele nas águas. Deus quer te usar da mesma forma. Ele quer te usar no poder do Espírito. Jesus ficou, depois da sua ressurreição, por 40 dias, indo e vindo do mundo invisível para o mundo visível. Ele aparecia, explicava coisas, ele falava coisas, até que num ato oficial da ascensão, ele fez uma despedida oficial e subiu aos céus. Mas aí Lucas diz quais foram uma das últimas palavras de Jesus. Lá no capítulo 24, Lucas diz, vocês vão ficar em Jerusalém, até vocês receberem a promessa do Pai. Até vocês receberem o batismo no Espírito Santo. E esse é um dos grandes distintivos da tradição pentecostal. O batismo no Espírito Santo. O ensino de Jesus sobre o novo nascimento era algo conhecido. Ele até repreendeu Nicodemos, porque não sabia nada sobre o novo nascimento. Ele diz, você é mestre, isso é algo que todo mundo tem que saber, o novo nascimento. Mas o que Jesus prometia sobre o batismo com o Espírito Santo, e agora os reformados têm que engolir essa, não era o novo nascimento, era poder.
Jesus nunca fala do batismo no Espírito Santo como algo de vida, mas como algo de poder. Vocês vão receber poder. Vocês vão ser revestidos de poder. E Francis Schaeffer diz qual é o significado nisso tudo. É que o trabalho do Senhor é feito do jeito do Senhor. Ele não disse, vocês vão começar a fazer alguma coisa. Não fiquem parados, comecem a fazer alguma coisa, algum evento. Comecem a ser ativistas. Vocês vão esperar até que vocês sejam revestidos de poder. E aí o trabalho do Senhor vai ser feito do jeito de Deus. Deus quer a mesma coisa hoje. Ele quer que o trabalho dele seja feito do jeito dele. Do jeito do Senhor, no poder do Espírito. Porque se não fazermos as coisas de Deus, do jeito de Deus, vamos fazer na carne. Eles esperaram. Eles esperaram. Do alto da montanha, dizia um hino lá na Suíça, do alto da montanha os apóstolos olham para baixo, sobre o barulho e as casas dos homens, sentindo dor no coração como Jesus sentia. E eles pedem, ó Senhor, nos dá línguas de fogo para pregar a sua palavra. Ele quer nos dar línguas de fogo hoje. O Pentecoste era uma festa que no tópico 2.1 diz que era uma festa que era 50 dias depois da Páscoa. E um significado primário era a colheita, a fidelidade de Deus em dar as suas bênçãos para o seu povo. Mas tinha um outro significado também que os sábios judeus davam ao Pentecoste. Richard Booker, no seu livro Celebrando Jesus nas Festas Bíblicas, ele comenta que os sábios judeus diziam que o Pentecoste foi dado no mesmo dia que a lei de Moisés. E lá em Êxodo 19, 20, vai dizer que Deus desceu sobre o monte ficou em chamas. Hebreus vai repetir isso, que o monte ficou em chamas. Isso não é coincidência. O Pentecoste é na mesma data em que a lei de Deus, a Torá, é dada para o povo de Deus, no 6º dia de Nisan. Então olha só, quando Deus deu a Torá, 3.000 pessoas morreram naquele dia, porque não se santificaram, porque não estavam preparadas para esse momento. Mas quando Deus chega no Pentecoste e Ele desce em fogo de novo, 3.000 pessoas não morrem, 3.000 pessoas vivem para a glória de Deus. Pedro se levanta e diz, homens, nós não estamos embriagados por vinho, porque ainda é muito cedo. O que isso aqui aconteceu é a promessa do Pai que Jesus falou. É tudo o que Ele disse pelos profetas. Ele queria que o reino dele se expandisse além de fronteiras. Era até para os escravos e as servas profetizarem. Era para os jovens terem sonhos e os velhos terem visões. Era para as coisas se expandirem além dos limites. Era para não ter mais fronteiras. Não tinha mais como calcular aonde estava o Espírito ou quem Deus estava usando. Ele estava por toda parte. Então Pedro diz, isso aqui é a promessa do Pai. E o coração daqueles homens não é de pedra. Aquele coração se torna de carne. Como Jeremias disse, eu vou escrever as minhas leis no coração de vocês, com a nova aliança no Espírito. Então 3.000 pessoas perguntam, Pedro, o que nós vamos fazer para ser salvos? Ele diz, arrependam dos seus pecados, sejam batizados, e todos vocês vão receber o dom do Espírito, porque a promessa é para vocês e para os filhos de vocês, e para todos aqueles que o nosso Deus chamar. Esse é o batismo no Espírito Santo. Não é sobre novo nascimento, é sobre poder. E existe um texto em Atos dos Apóstolos, que é o calcanhar de Aquiles da tradição reformada. Um reformado chamado Verpoitras escreveu um livro chamado O que é o batismo no Espírito Santo. E olha só, ele é de uma tradição reformada e ele tem que reconhecer que Atos 8 é muito difícil. Filipe evangeliza Samaria, prega, eles se convertem, são batizados nas águas, mas adivinha, eles não são batizados no Espírito Santo. Eles se convertem primeiro e são batizados pelo Espírito Santo depois. Verpoitras se sente incomodado com isso e diz, mas isso é um momento especial da história,
Porque o batismo no Espírito Santo é a conversão, os dois são a mesma coisa, Verportes não acabou de perceber que ele cometeu uma falácia lógica. Ele acabou de distinguir as duas coisas. Se ele diz, e ele tem que admitir, que alguém converteu primeiro, e alguém foi batizado no Espírito depois, ele não percebeu. Ele acabou de admitir que batismo no Espírito Santo e conversão são logicamente distintos. Eles poderiam acontecer num momento diferente do outro. Ele acabou de afirmar isso. E é isso que Deus nos ensina. Ele quer nos dar poder. Ele quer nos dar autoridade, unção no Espírito Santo. Ele já nos salvou e já nos deu vida em Cristo, e nós estamos sobre a pedra. Agora Ele quer nos revestir de poder para fazer a sua obra. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você pode ser batizado no Espírito Santo, porque essa promessa é para você, para os filhos de você, para todos aqueles que Deus chamar. Eu quero terminar na última parte dessa lição, falando sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Rapidamente, nós temos só 3 tópicos que falam da eleição, da regeneração e da justificação. A nossa lição vai comentar essas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Ela vai comentar que a eleição é quando Deus previu a nossa resposta positiva ao Evangelho. E assim Ele nos escolheu porque Ele conhece todas as coisas. E nos escolheu antes da fundação do mundo. A regeneração vai falar do nosso lado caído, nosso lado depravado e humano, falho. A imagem de Deus não foi perdida no homem. Mas todos os teólogos cristãos dizem que apesar dela não ser perdida, ela foi adulterada. Ela não foi perdida porque já em Gênesis 9, Deus diz que você não poderia matar alguém que é feito à imagem de Deus. Então o motivo para o assassinato não ser legal é porque as pessoas ainda são a imagem de Deus. Tiago diz que nós com a boca bendizemos os homens e podemos amaldiçoar os homens, feitos à imagem de Deus. Então a imagem de Deus ainda continua nos homens, mas ela está estranha. Paulo diz como é a regeneração. Em Efésios 4 e Colossenses 3, ele diz que a imagem de Deus em nós é renovada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Dietrich Bonhoeffer diz que Jesus Cristo começou a fazer uma nova humanidade. A igreja é a nova humanidade que Jesus Cristo está fazendo. É um novo povo, é a nova história desse povo. Um povo regenerado nos pensamentos e na conduta. Esse é o poder da regeneração. E por último, nós terminamos falando sobre a justificação. A justificação é algo que diferencia o cristianismo de todas as religiões. Todas as religiões postulam que as pessoas vão ser salvas por alguma coisa que elas estão fazendo. Por alguma coisa dentro delas e que elas estão fazendo, elas vão ser salvas e justas aos olhos de Deus. Essas são as outras religiões. A religião cristã diz: só uma pessoa é justa. Jesus Cristo é o único justo e nós somos salvos nele. A justificação está tão fora de nós, que ela aconteceu há 2000 anos atrás. E isso ainda me atinge hoje, no século 21. Está fora de você. As religiões dizem que as pessoas são justas por algo que elas fazem dentro delas. O cristianismo diz não. As pessoas são justas por causa de algo que aconteceu fora delas. Por algo que outra pessoa fez. Por algo que um homem fez na história. Todos os homens vão ser justificados por isso que esse homem fez. Uma vez um jovem perguntou a um pastor no final de uma reunião. Esse pastor pregou sobre o inferno. E ele perguntou: pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O pastor entendeu o sentido da pergunta. É o que eu tenho que fazer para Deus me aceitar. Ele diz: olha, não tem mais nada para você fazer. Aquele jovem começou a tremer e falar: pastor, mas o senhor pregou sobre o inferno. Eu não quero ir para esse lugar, o que eu faço? Ele diz: acabou. Você não pode fazer mais nada. Porque o que era para ser feito já foi feito há mais de 2000 anos atrás. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida.
Nós fomos escolhidos, nós fomos regenerados, nós fomos justificados em Jesus. E a igreja não é construída sobre um homem, mas sobre a confissão de um homem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí está a pedra para você. Não se esqueça dessa pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, ela é a pedra principal. É a pedra de esquina, a rocha de escândalo. Levante as suas mãos. Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa daquilo que Ele é para nós. Ele é a nossa rocha, Ele é a substância da nossa fé, Ele é a substância das nossas palavras. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Jesus. O Senhor é o batizador no Espírito Santo. Batiza pessoas aqui hoje, enche pessoas de poder e de graça, pois nos dá a promessa do Pai, a promessa dos pais e profetas, que todos seriam cheios do Espírito, que os milagres aconteceriam por todas as partes, por todos os lugares, de mais maneiras, de mais tipos, em mais pessoas. Ó Senhor, nós agradecemos e louvamos o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor, aleluia.